Eles trabalham com inovação e tecnologia, em tese com públicos diferentes, mas no que diz respeito à cidadania, absolutamente complementares. Lixande dialoga com cidadãos que têm acesso a plataformas tecnológicas, digamos assim, mais simples, e Almeida trabalha diretamente com o desafio de inovar no setor público, em contato direto com o servidor e, naturalmente, com a sua formação. Lixande, a gente tem uma plataforma, que é a MGov, que busca respostas associadas a questões de políticas públicas se utilizando de tecnologias mais simples. Numa era em que todo mundo está falando de 5G, 10G, 20G, como traduzir questões desafiadoras em tecnologias simples para justamente trazer os cidadãos e dar respostas a políticas públicas? Esse é o grande desafio, né? Como é que a gente chega, a gente não fala mais de tecnologia antiga, né? A gente fala de tecnologia certa. Porque quando a gente quer falar de impacto social, política pública com o cidadão, a gente precisa chegar através dos canais que são os mais adequados para ele ou ela se engajar, discutir, se sentir representado, se sentir que é o usuário do serviço. Assim como eu sou usuário de qualquer serviço privado, eu também sou usuário do serviço público. Eu tenho que ser capaz de conhecer quais são esses que estão disponíveis para mim e avaliá-los, né? Dar meu feedback e cobrar que eles sejam melhorados. A hora que a gente tiver com essa igualdade de condições entre o serviço público e o privado, né, tanto em qualidade quanto em exigência, acho que a gente cumpriu o nosso objetivo. O desafio é grande por vários motivos. O primeiro é alcance, porque se eu só usar o digital, aí eu só chego em quem está conectado. E ainda é verdade que no Brasil é muito distante de ser verdade que o acesso é universal. Então, o celular todo mundo tem. 90% mais dos domicílios já tem pelo menos um celular, mas conectividade não. Então, 3 de cada 4 linhas ativas no Brasil ainda são pré-pagas, 55% ou mais dos brasileiros não acessam a internet de forma sistemática. A gente não está falando de WhatsApp e Facebook, está falando realmente de plataformas que permitam você ter esse contato com o serviço público e com o governo. Então, se a gente só trabalhar no digital, a gente não vai chegar em todo mundo, e muitas vezes é quem mais precisa. É quem é o público-alvo da política pública. Então esse é o grande desafio inicial. Como é que eu acerto para chegar em todo mundo? O segundo é linguagem, de fato. Então quando a gente trabalha, a gente pode falar em mais detalhe das várias iniciativas, mas é engajamento de pais, é apoio à agricultura familiar, é educação financeira. Nessas várias iniciativas, se eu não falo a língua daquele público-alvo, eu não vou promover formação de hábito, eu não vou promover engajamento e aí não vou trazer para a esfera da política pública. Então a gente tem um time que pensa isso o tempo inteiro. Basicamente, como é que eu levo para todo mundo e como é que eu levo na linguagem certa. O sujeito acredita quando recebe uma mensagem que efetivamente é uma mensagem do poder público oficial e, uma vez que ele acredita, ele, entre aspas, gasta para responder, não só tempo, mas por vezes pode existir um cálculo aí, 19 centavos o SMS, não quero gastar os meus créditos. E nesse sentido, dentro dessa pergunta, como é que eu consigo controlar amostras ou públicos minimamente, cientificamente controláveis que me deem efetivamente as respostas que eu quero? Primeiro para credibilidade e conhecimento, né? Como é que quem vai participar sabe do que se trata, né? E de fato vai participar, vai se engajar e responder com credibilidade, digamos assim. Um ponto fundamental é cadastramento. Então pensa, não é tão diferente assim de uma pesquisa face a face. Quando alguém te para lá na rua e fala assim, Humberto, eu quero que você responda uma pesquisa, primeiro eu te explico do que é, você consente em participar e depois eu te entrevisto. A grande sacada de usar a tecnologia é que a gente consegue separar esses dois momentos que no face a face são um só, abordagem e entrevista. Então com a tecnologia que eu digo, governo, você cadastra. O governo pode fazer muitas coisas muito mal, mas uma coisa faz muito bem, chegar na ponta. Então o próprio governo com a capilaridade nas escolas, nas unidades básicas de saúde, na assistência técnica que chega até a propriedade do agricultor familiar, já tem esse contato às vezes diário com o público-alvo. E é muito simples e com baixíssimo custo consegue cadastrar. Uma vez que eu tenho, e aí entrega pode ser um folheto físico super simples, mesmo quem não sabe ler e escrever entende do que se trata. Basta dar o telefone, ele não paga nada para participar, é tudo cobrança invertida. E aí, se ele responder a pesquisa até o final, ele ainda ganha crédito no pré-pago para participar. Então, um sistema que é ultra simples, uma vez que o governo cadastrou, o resto é sistema.
Aí o computador vai disparar milhões, podem ser de SMS simultâneos ou podem ser chamadas automáticas de voz, em que é uma gravação com a voz ali, gravada às vezes na própria comunidade, mas é um computador que dispara. E eu consigo qualidade de dados que o face a face não consegue. Porque conforme aumenta a minha amostra, eu não preciso de entrevistador a mais. Todo mundo escuta rigorosamente a mesma pesquisa e responde digitando no próprio celular. Claro que tem os mesmos esforços que um instituto de pesquisa tem para que a amostra seja representativa ou para que a gente corrija áreas de cobertura. Então, a parte de estatística era tão importante quanto no face a face. A questão é que qualidade de dados a gente considera pelo menos a mesma ou ainda maior e, mais importante, o custo é uma fração do que seria uma entrevista face a face. Isso é importante destacar. Se eu fizer uma pesquisa face a face em São Paulo, no mínimo R$30 por entrevista. Se eu for para o Rio Grande do Norte, Ceará, vai ser R$80, R$90. Se eu for para o Amazonas, 200. E se eu for na favela da Maré, não custa, porque ninguém vai até lá e é perigoso demais coletar dados. Por celular, custa a mesma coisa em qualquer lugar do Brasil e até dá para fazer em qualquer lugar do mundo. E é uma fração do que custaria uma entrevista em São Paulo. Então, a tecnologia está a nosso serviço. Uhum. Bom, inovo buscando informações do cidadão até para o aprimoramento das políticas públicas e, obviamente, para a implementação das políticas públicas. Agora, preciso inovar também com o servidor público. Por mais que as pessoas não tenham a exata dimensão do que isso representa, o que não faltam nesse país, claro que talvez faltem, mas o que não falta é escola de governo. Então, os governos, alguns governos municipais, os governos estaduais, principalmente o governo federal. Almeida, você é responsável pelo Genova, né, e dirige um segmento, um setor da Escola Nacional de Administração Pública, que tem como objetivo inovar. O servidor público, em termos culturais, está preparado para a inovação? Como que eu estimulo esse sujeito e o que eu apresento para ele? Esse é, talvez, um dos desafios dos tempos atuais. Eu acho que a gente vive uma era onde a inovação virou a tendência do momento. Há um risco de que ela seja apenas uma tendência e não uma realidade. Acho que esse é um ponto 1. Ponto 2, já resgatando aqui o que o Alexandre falou, eu acho que a gente tem um desafio, e acho que foi muito boa a colocação, de que a inovação não necessariamente ela depende de um alto nível tecnológico, ela depende de inteligência. E inteligência é a alocação adequada de recursos, de ferramentas, de metodologias e conseguir extrair o melhor que você tem com pouco recurso. Se você consegue extrair dados para analisar com pouco recurso, você está agindo de uma forma inteligente e inovadora. Na administração pública, em geral, um dos primeiros desafios que a gente tem é o da cultura. Eu acho que eu gosto muito da frase que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Se a gente não conseguir fazer com que uma estratégia, com que a inovação ela seja de verdade algo transformador, impactante na vida das pessoas, a cultura organizacional que tende a ser conservadora, que tende a ser estagnante, vai paralisar o processo. Ainda mais porque, numa lógica conservadora também, inovar é ilegal. O Francisco Gaetani, meu chefe, presidente da ENAP, brinca muito com esse fato, que se você assumir que na administração pública você só pode fazer o que está permitido, aquilo que é novo, ou seja, a inovação, não está prevista, logo não é permitida e, portanto, é ilegal. Óbvio que existe sempre um grau de discricionariedade, as leis, os decretos são regras gerais para serem interpretadas ao caso concreto, e é justamente nessa flexibilidade de buscar novas formas que está a possibilidade de inovação. E a ENAP, embora a inovação seja um tema da moda, para a ENAP isso não é tanta novidade, porque temos o prêmio ENAP de inovação na gestão pública, federal e agora também estadual, há pelo menos 20 anos. Então a gente tem um repositório de boas práticas, de casos premiados de inovação, então já é algo que a gente já vinha trazendo. O que a gente está fazendo agora é colocar a inovação puxando o trem do ensino, da formação e da discussão de políticas públicas. Isso isso acontece de algumas formas diferentes. Uma delas criamos na ENAP o Genova, que é o Laboratório de Inovação em Governo, que tem como objetivo ajudar órgãos públicos a inovarem a partir de metodologias e novas tecnologias, mas, sobretudo, tentando entender de fato qual o problema a ser atacado e tentar buscar experimentos de soluções mais rápidas. Eu acho que tem muito a ver também com o que o Guilherme vinha comentando, de que você precisa ter informação para gerenciar e para tomar decisão. E no governo, muitas vezes, a gente
demora para implementar, quando implementa nem sempre avalia, e quando avalia nem sempre é a tempo, e mesmo quando faz isso, nem sempre aprende com o que avaliou. Então, a gente tem dificuldade de conseguir usar os dados de verdade e fazer experimentos breves e curtos e aprender com experiências rápidas é um jeito de a gente errar menos ou de errar mais rápido para conseguir acertar na sequência. Faz sentido usar uma ferramenta como a ferramenta do Lixande na vida do servidor público para tentar compreender se as inovações propostas de alguma maneira encontraram resistências ou no diálogo, ou problemas, resistência, enfim, ou no diálogo com o servidor público eu posso usar outras tecnologias que não exatamente, por exemplo, essas que o Lixande apontou para nós? Na minha visão, a tecnologia é ferramenta. Da mesma forma em que você não vai bater um prego com um serrote, né? Então, às vezes, o tipo da ferramenta tem que ser adequado à finalidade que você pretende, ao material que você está usando, ao público. Essa ferramenta é uma ferramenta fantástica que, para públicos determinados, em contexto determinado, você consegue escala, baixa tecnologia, capacidade de análise. Isso são 3 valores que são fantásticos. De repente, para uma lógica de servidor público, de repente, o caminho, o login dele no computador básico é mais efetivo do que eu mandar SMS para todo mundo. Entendeu? E parte do nosso trabalho no laboratório de inovação é tentar buscar soluções como essa que sejam escaláveis e que possam ser multiplicadoras de inovação para o setor público como um todo. Então, a nossa ideia é tentar, como o laboratório tem uma capacidade limitada, ele não é uma fábrica, ele é um laboratório, um lugar de criar uma coisa nova que possa ser testada e, uma vez testada, possa ser replicada. Então, a nossa busca constante é de encontrar novas formas, ou de comunicação com o setor, com a sociedade como um todo, ou de encontrar interfaces mais adequadas, ou um novo jeito de fazer determinada política que já existe. Estamos em diálogos, em processos iniciais, em trabalhos com Anvisa, com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o Ministério da Saúde, para pegar problemas que sejam crônicos e, embora pontuais, muito transformadores, para verificar o quanto pensar aquilo de um jeito diferente pode gerar uma revolução, uma disrupção. A situação atual a gente já tem. Então, nesses casos de problemas crônicos, pensar diferente pode ser um caminho para começar a resolvê-los de um jeito mais adequado. Agora, você sabe, Humberto, quando eu falei de tecnologia certa, significa que, num caso desse tipo, a gente não vai trabalhar com SMS. Então, Perfeito, de fato, perfeito. por exemplo, era época de eleições. E aí a Fundação Brava queria que a gente avaliasse aquele portal Meu Município. O portal é online. Do qual eu participei, inclusive, eu tenho muito orgulho. Então, trabalho muito legal que eu gosto muito do portal. Agora, a pergunta fundamental é, o portal gera impacto naqueles que acessam? Né? Muda o voto, muda a abertura, muda a opinião quando eu vejo informação? Como é que você responde essa pergunta? Você precisa de contrafactual, você precisa de ciência, você precisa de tecnologia. Perfeito. O portal é online. Faz sentido eu puxar um canal offline? Não. Então, o que a gente fez? Puxou do Facebook, né, usuários que já eram online, mas não necessariamente já tinham tido contato com o portal. Trouxe para a nossa plataforma online, a gente também faz survey online, e a gente aleatoriza. Então, para metade, o grupo de tratamento, a gente mostrou conteúdos do portal, para outra metade não, e aí a gente acompanhou percepções naquele momento, efeito de curto prazo, e uma semana depois das eleições, para entender quanto desses efeitos se mantém. Então, no caso de... Não é necessariamente só para inovação no setor público, mas a gente vem pensando, porque é uma demanda que aparece o tempo todo, e com certeza sabe, ferramentas para gestão de equipe no setor público, que tem dificuldades que, em certa maneira, replicam dificuldades que o setor privado também tem, mas tem muitas outras. Os times trocam com muito mais frequência, às vezes quem está embaixo do líder está há mais tempo ou vai sobreviver e futuramente vai ser o líder de quem está lá em cima. Só para colocar duas, só para dar um tempero, a necessidade de formalização que você tem, porque são processos administrativos, cada coisa que você faz que tem algum efeito, e o medo de formalização que as pessoas têm. Porque escrever alguma coisa tem um documento oficial num processo que vai ser auditado. Então você tem Isso é uma questão cultural muito forte. Uma questão cultural desse dilema só para te dar um grau de complexidade. Perfeito. Interromper. Então a gente ficou pensando, como é que a gente ajuda, não é resolver o problema, mas como é que a gente dá ferramentas que sejam úteis e com a tecnologia certa. Então a gente está prototipando, ainda tem a fase inicial, mas algo que fosse uma combinação de momentos face a face, que são fundamentais quando a gente fala de equipe, com parceria com o Telos, né, e quem tem experiência em fazer esse tipo de dinâmica, e momentos que são sistema, porque aí o líder consegue se comunicar com a equipe, consegue coletar a opinião deles, consegue gerar ambientes colaborativos. Então, a gente tem um jeito de pensar que é muito parecido, a gente é resolvedor de problemas, né, e aí cada problema pede uma solução diferente.
Deixa eu fazer uma pergunta que é comum na minha visão aos dois desafios profissionais, macroprofissionais aqui, macrotemáticos. Alexandre, você falou muito da questão, no início da nossa conversa, você falou muito da questão de que o governo é bom de cadastrar. E parte significativa do que se cadastra no Brasil se cadastra nos municípios. Mesmo que seja uma política pública federal, a responsabilidade de cadastrar é do município. Uhum. E nós vivemos realidades muito heterogêneas. Nesse sentido, por exemplo, Almeida, no que diz respeito às próprias questões da estrutura da máquina pública. Se a gente olhar para o Munic do IBGE, sim, nós veremos estruturas municipais muito diferentes, muito distintas. Como, tanto no seu trabalho quanto no seu trabalho, eu consigo lidar com essas heterogeneidades do Brasil no que diz respeito àquilo que eu preciso captar dos públicos com os quais eu vou lidar? Para tocar o assunto, eu ia trazer um outro ponto que eu acho importante, que eu acho que tem muito a ver também com o trabalho do Guilherme Alexandre aqui, que é a necessidade de você focar no cidadão, no usuário final, entender o problema na pele de quem sofre o problema. Eu acho que grande parte do desafio que a gente tem de qualidade de política pública, de efetividade de implementação, é de pensar em sistemas abstratos, ótimos, ideais, que desconsideram as dificuldades, as particularidades da realidade física, fática das pessoas. Então, acho que parte do desafio de construção e de efetividade, de harmonização, é de pensar nisso partindo da realidade. Então, não é vamos estabelecer que todas as escolas municipais têm que mandar o relatório nos próximos 30 dias de todos os alunos da rede pública. E a que não tem internet? E a que está no interior do Amazonas só chega de rio? Entendeu? Por aí vai. Eu acho que a gente tem um desafio de... e aí parte do trabalho do laboratório é esse. A gente parte do problema e da identificação do problema por quem sofre o problema, da empatia, da visão do cidadão, ou no caso, da visão do servidor público que opera aquele sistema, para verificar de fato qual o problema naquela perspectiva. Então eu acho que, obviamente, para a tua pergunta, já existem padrões definidos ao longo de tempos e o aprendizado se refina e o sistema vai aprendendo a partir dos erros e acertos, mas um elemento que para a gente é essencial é trazer a experiência pessoal do cidadão ou do servidor público da ponta como um input para o desenho do processo. Dá para contar com isso? Eu acho que isso é um requisito para a gente errar menos. Acho que esse é necessário para a gente errar menos e é parte do nosso trabalho. E o cidadão? Porque, por exemplo, se uma tecnologia não chega num determinado lugar, eu deixo de tornar este local representativo na minha análise, eu posso estar correndo o risco de ignorar certas realidades, claro, de novo, num país extremamente heterogêneo. Exato. Isso, de certa forma, já acontece quando você usa aquelas plataformas online do Senado, aberto, esqueci como é que chama, mas que você bota lá os projetos de lei que tem votação e olha lá quantos por cento da população concorda. Isso não é a porcentagem da população. Isso é a porcentagem da população que está online acessando aqueles canais. Se interessou, entrou, acreditou. E que teve acesso àquela informação por algum grupo de pressão possível. Não surpreendente, quando em São Paulo o Haddad começou a fazer as faixas de ônibus, faixas exclusivas, etc., as pesquisas capturavam que a população era extremamente contrária. Mas não era a população que usava ônibus. Então, assim, você tem que ter cuidado em ter certeza que você está falando com quem você quer ouvir e ter os vários setores representados. Não existe uma bala de prata. Não tem uma tecnologia que vai chegar em todo mundo. Você precisa promover múltiplos canais. Quem quer participar online tem que poder participar online. Quem quer usar os canais analógicos tem que poder. E o face a face tem que continuar existindo. Os canais de mobilização e disseminação através dos conselhos municipais, conselhos territoriais, são fundamentais e precisam continuar existindo. Então, o cidadão tem que participar da maneira que ele acha mais adequada. Mas você consegue captar isso e controlar isso a ponto de dar a cada segmento o peso e a representatividade que ele tem, ou isso ainda é um desafio bastante difícil de ser abordado e contemplado? Nas pesquisas que a gente faz, a gente tenta sempre reponderar para que a população entrevistada se pareça com a população de interesse. Mas, em última instância, isso é sempre uma missão impossível, né? Você tem sempre características que você não observa que determinam quem participa e quem não participa. Mas isso é verdade para qualquer levantamento. Quando eu vou lá e bato na porta da casa, alguns abrem, outros não, e eu não sei por que alguns não abriram. Então, assim, dadas as possibilidades, a gente faz o melhor esforço possível. Eu ia fazer uma adição só na questão da heterogeneidade dos municípios, porque eu acho que tem um ponto que não é bem compreendido, que é o seguinte: mesmo nos mais sofisticados, nos estados é a mesma coisa, a capacidade é muito baixa, é muito, muito limitada. Então, se eu falar assim, pensa a agricultura familiar, o apoio, a assistência técnica que existe, sabe qual que é a tecnologia
dominante para apoiar a agricultura familiar no Brasil hoje? Gasolina. É pegar o carro e rodar o interior e falar para o agricultor, escuta, é hora de plantar. Tá? Essa é a tecnologia dominante. Quando todo mundo já tem celular, eu podia avisar ele por SMS que está na hora de ele plantar, por uma fração do custo, com mais agilidade e eficiência. Isso é verdade no Rio Grande do Norte, no Ceará, isso é verdade em São Paulo. O programa do leite que a gente avaliou no Rio Grande do Norte, que é um dos estados mais pobres do Brasil, é tão ruim quanto em São Paulo, que a gente avaliou informalmente, estava combinando de avaliar. Então, assim, a capacidade de execução e de entregar qualidade à política pública, apesar de haver enorme heterogeneidade do Brasil, ela é muito ruim em quase todo lugar. É uma triste verdade. Por isso que a gente precisa de inovação. Inovação, quando eu digo, não é nem o Vale do Silício. Inovação é conseguir pensar fora do que já está dado, que é muito ruim, para a gente mudar o status quo e entregar qualidade para o cidadão. Ser simples e conhecer realidades específicas é inovar? Num país como o nosso? Pode ser. Assim, às vezes, para a administração pública, às vezes eu digo que na administração pública, conseguir fazer o óbvio de maneira correta já é revolucionário, talvez até inovador. Então, já é uma transformação gigantesca em determinadas unidades, com as restrições, contingências que a gente tem, de um processo de profissionalização da burocracia com idas e vindas, de formação de políticas públicas também, com seus percalços. Então, a gente tem um desafio que é o de conseguir atender o cidadão sempre, da melhor forma possível, com o máximo de eficiência, eficácia, efetividade, nossos critérios, requisitos e tal, mas que é um desafio de fazer isso cada vez melhor no dia a dia. E um ponto, aí já puxando para um outro tópico que eu acho que é muito importante, juntando com a história de estados e municípios, eu acho que um déficit grande, no qual a gente precisa de uma inovação gigantesca cada vez maior, é o de coordenação. Eu toquei agora há pouco na questão federativa, em que nem sempre você consegue equalizar competências de União, Estados e municípios, a distribuição da atividade na ponta para a execução efetiva da política ou cadastro, ou o que for, ela vai ser de forma desigual. E mesmo entre órgãos governamentais, a assimetria de informação, o déficit de comunicação e, sobretudo, de coordenação de atividade é gigantesco. Se for levantar a quantidade de iniciativas voltadas para o mesmo público, com a mesma finalidade, que vão sendo implementadas sem que uma saber que a outra está sendo formulada ou mesmo implementada, é gigantesca. Então, a gente tem um desafio também, eu acho que a tecnologia e a inovação podem ajudar a gente nisso, que é o de começar a estabelecer uma coordenação mais seamless, mais integrada, mais sem costuras, mais fluida, o que é um desafio pessoal, político, institucional, jurídico e também tecnológico. Então, comunicar e integrar também seria inovar. Sim, conseguir fazer para a com nossa que... realidade. E a gente já começa a fazer isso. A gente estava agora há pouco num grupo de trabalho com sociedade civil, com empresas, com municípios, com o governo federal, e um dos tópicos que a gente estava levantando lá é a rede de inovação em governo, do governo federal, que tem por objetivo virar um espaço de troca de experiências, de articulação de ideias, de alimentação cruzada de possibilidades de um lado para outro, de surgimento de propostas de novas formas de organizar políticas ou alterações legislativas. Então, há um desafio na inovação de a gente fazer com que as ideias se trombem. Muitas vezes o governo trabalhando em silo, as ideias não batem, e quando ideias não batem, a inovação não surge. Deixa eu te fazer uma provocação nesse sentido, com base em 3 exemplos muito rápidos. Policiamento por búfalos, né? Policiais montados em búfalos em Marajó. Barcos escola em parte significativa dos municípios que têm grande rede fluvial. Necessidade de atender alunos que falam espanhol, por exemplo, em cidades como Ponta Porã, em que os filhos de brasileiros com paraguaios estudam em escolas brasileiras falando espanhol. Brasília ainda está muito distante disso tudo, ou justamente essa capacidade de inovar e de implementar políticas públicas por meio de tecnologias que respeitem essas diversidades dão conta de resolver problemas dessa natureza? Problemas não vou nem chamar de problemas, diversidades dessa natureza. Eu acho que esses são daqueles, talvez, problemas encruados, aqueles que não têm uma solução pronta, mágica, mas é interessante que em alguns casos você trouxe soluções e em outros você trouxe problemas. Né? É até interessante passar por isso, porque, por exemplo, o policiamento montado em búfalo já é você reconhecer a necessidade local e os recursos, as suas fragilidades, os seus recursos para encontrar uma solução.
né? É você fazer com que o policial consiga se locomover. Do jeito que for. Então, como o barco-escola. E assim como o barco-escola, que aí eu enxergo que pela dimensão, talvez seja alguma coisa que já chega em nível federal, porque você consegue pensar que é um problema que tem um nível de generalidade específico para conseguir ser tratado como uma política também com apoio federal. Mas aí, nesses dois casos, eu acho que tem um ponto, um elemento de fundo, que é o que você trouxe na terceira. Me parece que a busca da solução nova, ela vem justamente de identificar qual é o real problema. Então, e aí o nosso processo de laboratório, o processo de pensar pelo design, de buscar a empatia do cidadão, de idear com brainstorming, de tentar protótipos e medir, tem justamente essa finalidade, que é gastar um tempo significativo buscando encontrar qual é o real problema. O problema não é que o carro de polícia atola. O problema é que o policial precisa se locomover com agilidade num lugar onde as condições climáticas não são boas. O problema não é que a escola teve enchente. Como vamos fazer para fazer com que muros mais altos, dicas, etc. O problema é que precisamos ter uma forma de chegar com a educação nos lugares mais remotos, onde o meio de transporte é outro. Então, encontrar o real problema é parte importante do problema para conseguir encontrar soluções que sejam transformadoras. Eu acho que, nos teus exemplos, isso fica muito claro. E eu acho que, cada vez mais, é papel do governo federal e de todos os governos começarem a pensar com essa lógica. A proposta do Laboratório de Inovação também é essa, é de ajudar a difundir essa mentalidade de inovação, essa forma de encarar problemas. Eu digo que hoje a gente é um laboratório de inovação, eu quero daqui a 2 anos ser um laboratório de inovação em governo e daqui a 10 que não exista um laboratório de inovação em governo, porque essa mentalidade seja pervasiva. Eu acho que, se tudo der certo, eu quero que minha posição hoje e minha organização, minha suborganização não precisa existir, porque isso vai ser tão pervasivo que a gente não precisa se preocupar com isso. Em linhas gerais, uma ferramenta como o MGov tem como princípio último fazer com que o cidadão entenda que ele é parte dessa construção? Quer dizer, empoderar o cidadão de tal forma que ele possa compreender que parcela significativa dessas soluções encontradas em políticas públicas partiu desse ativismo dele em, por vezes, responder, entre aspas, e com todo o respeito, uma simples pergunta, ou um conjunto delas? Quando a gente criou a empresa há 4 anos atrás agora, uma das grandes motivações era achar que a gente estava aprisionado em um ciclo vicioso, né? Pensa de um jeito bem simplificado, que eu tenho o bom e o mau gestor. Tá? E aí, o bom gestor, por mais que ele seja um cara comprometido e queira entregar serviço de qualidade, ele não tem boas ferramentas para identificar qual que é a preferência do cidadão, o que deveria ser prioridade na sua comunidade. Se ele não tem boas ferramentas, ele não vai se diferenciar muito do mau gestor. As políticas de um e de outro não vão representar as demandas do cidadão. Na hora de votar, eu não consigo distinguir e eleger o cara bom versus o cara ruim, e aí eu estou aprisionado na democracia não é representativa. Então a gente achava que dando boas ferramentas para o bom gestor, trabalhando através do governo, não apesar dele, que é diferente de muitas startups, a gente ia conseguir contribuir um pouquinho para romper esse ciclo e aí sim, né, dar voz para o cidadão, ele vê aí suas preferências representadas na política pública. Então a simples pergunta, na verdade, tem um conceito que é mais profundo atrás, que é justamente levar ali o que para ele é prioridade, lá para todo mundo que está usando o mindset que o Genova, por exemplo, está trazendo e desenhando políticas que devem representar essas demandas. Como é que eu convenço o gestor público disso? Mostrando resultados ou apresentando a ferramenta e tentando convencê-lo de que isso pode aprimorar de forma expressiva a capacidade dele de ouvir e comunicar-se com os seus representados, os seus cidadãos em geral? A pergunta é ótima e assim, a verdade é que hoje em dia não tem dificuldade nenhuma de eu convencê-lo de que ele precisa da ferramenta. O que é difícil é ele conseguir contratar a ferramenta. Então a gente entra num outro mundo que daria entrevista em si mesmo, que é como permitir que o governo contrate inovação. Para mim o problema é mais profundo, como o governo pode contratar qualquer coisa. Porque a gente não consegue gastar no Brasil. Tem uma visão super equivocada de que falta recurso. Quando a gente olha, de fato, do quanto foi empenhado, do quanto estava planejado para ser gasto, quanto de fato conseguiu ser gasto, é muito abaixo do planejado. Então, a gente tem um problema, de fato, de conseguir contratar, fazer licitação. Os controles que a gente tem são de primeiro mundo e a nossa capacidade de execução ainda é de terceiro. Então, como é que a gente quebra essa nós? É parte do que a gente estava discutindo mais cedo. E mais que isso, só para completar, não só os controles são de primeiro mundo, eu ousaria dizer que não pelo seguinte,
porque no primeiro muitas vezes o controle se dá por resultado. E aqui, numa preocupação maior de combater o exagero da criação de ferramentas de combate à corrupção não bem calibradas para a finalidade, gera uma necessidade de ferramentas de controle do procedimento, que mesmo se você fizer tudo certo, com a melhor das intenções, é capaz de você ainda não conseguir, ou se conseguir, ainda ser punido. Esse é um dos gargalos da gestão pública brasileira e, por extensão, da inovação. E quando ele falou que inovação é legal, por um lado é divertido, né? Porque você fala, pô, eu tenho que romper paradigmas, mas isso está na raiz das nossas dificuldades. Enquanto inovação for ilegal, a gente não vai conseguir avançar para ter o cidadão representado. E só para completar, já que a gente está no ping-pong, foi aprovado recentemente um novo marco da ciência, tecnologia e inovação, no começo do ano, que é uma evolução da Lei do Bem, da Legislação de Inovação de 2004 e tal, com o objetivo de dar ainda mais flexibilidade para a relação setor público, empresarial e academia, gerando novas formas de contratação, novos modelos de negócio, possibilidade de incubação de empresa, etc. Mas não adianta mudar um marco normativo se você não consegue implementá-lo, não consegue mudar a cultura. Então, parte do desafio meu, seu, acho que nosso, como sociedade brasileira, é o de conseguir transformar essa cultura da gestão pública numa cultura que não seja avessa à inovação. Eu gosto muito daquela frase de que o novo precisa de amigos. A gente precisa fazer com que a inovação ela tenha amigos e que as pessoas enxerguem o poder da inovação como transformação da sociedade e não como algo a temer e controlar e vigiar e punir. Muito bem. Fica a impressão aqui, e eu espero que isso tenha efetivamente ficado como impressão, de que os desafios são complementares e eles têm a inovação e a tecnologia como ferramentas e indutores muito importantes das respostas que nós precisamos dar. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta final para vocês, para a gente encerrar essa nossa conversa, associada à ideia de que em diversas passagens, em diversas falas de vocês, aparece a ideia do agir em rede, de nos comunicarmos, de estarmos juntos, de estarmos próximos. Qual a importância desse tipo de encontro? Claro, para além desse nosso encontro aqui no Brasil, mas encontros dessa natureza, sejam eles estimulados pelos governos, pelo governo federal, pelos governos, pela academia, por fundações empresariais ou por fundações em geral, como por exemplo a relação de vocês com a Fundação Lehman. Qual a importância da criação dessa conexão para a gente resolver o problema? O quanto vocês se sentem mais fortes a partir do instante que vocês se conectam? Olha, são vários fatores que eu acho que são transformadores nessa história. O primeiro, que eu vinha dizendo agora há pouco, é que um dos maiores déficits de governo é de coordenação. E isso acontece, sobretudo em governos, porque governos são ainda muito hierárquicos. Às vezes, para você ir do nível 1 de um ministério para o nível 1 do outro, tem que subir até o nível 6, conversar com outro ministério e aí descer. Quando uma conversa poderia ser mais fluida. E se isso acontece entre ministérios, imagina entre governos, e imagina entre governos e sociedade, governo empresarial. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir hierarquias e criar redes que sejam transversais, que sejam inclusivas, que contem com a participação do cidadão, que contem com inputs empresariais, que contem com a visão da sociedade civil, eu acho que mais a gente consegue dar uma dimensão inclusiva e transversal e efetiva para políticas públicas. Junto com isso, é legal pensar também que a gente pode ter redes homogêneas e heterogêneas. Então, às vezes, conseguir fazer com que todo mundo que trabalha com licitação consiga trocar experiência é fantástico para aperfeiçoar a licitação. Por outro lado, fazer com que pessoas que têm formações muito diversas, um engenheiro de alimentos, um cientista da computação, um advogado, um economista, consigam sentar e discutir a questão da educação, pode gerar cruzamentos que são transformadores também, porque gera uma polinização cruzada e uma fertilização de ideias. E eu acho que redes como a Fundação Lehman trazem um pouco disso, a possibilidade de você, em alguns casos, entre pares, ter uma visão, uma disseminação de conhecimento e uma multiplicação e uma replicação, mas também o fato de você juntar pessoas com visões que atuam em segmentos diferentes, empresariais, estatais, terceiro setor, academia, e, sobretudo, gerando a possibilidade de encontrar novas soluções. De novo, eu acho que o choque de ideias é a fonte da inovação. Se a gente não juntar gente diferente para trombar a ideia, a gente não muda muito. Os problemas sobre os quais a gente está debruçado são extremamente complexos.
Não vai ter um stakeholder que vai resolver essas restrições fundamentais sozinho. Não vai ser o governo sozinho, as empresas sozinhas. A gente precisa se aproximar. Ao mesmo tempo, a gente está hoje num contexto em que essa aproximação, assim, do ponto de vista do público geral, dá choque, né? Porque as pessoas estão horrorizadas, veem corrupção e entendem que qualquer aproximação tem que ser por fins maléficos, né? Tem que ser mal intencionados. Então, como é que a gente consegue trabalhar junto quando a gente tem essa dificuldade, todo mundo está jogando contra, digamos assim? Quando a gente olha o que o Obama fez, eu lembro direitinho, saiu aquela reportagem na Fast Call, sei lá, no ano passado, falando da startup que ele montou dentro do governo, chamando o pessoal do Vale do Silício para redesenhar o site do Ministério da Saúde, lá do Obamacare. Incrível, e eu lembro que a gente estava falando com o pessoal do Ministério das Comunicações, do Planejamento, falou, pô, dá para fazer aqui? E aí chegou um ponto que falou assim, cara, a gente desistiu, porque realmente tudo é muito difícil, essa aproximação aqui parece um pouco impossível. Então essas redes, e a Fundação também em particular, ajudam muito por permitir que a gente sente junto e muitas vezes, porque essas coisas não se fazem numa sentada só. E aí, assim, acho que a gente é privilegiado de fazer parte e acho que isso é importante que isso exista no país. Integrar, legitimar, diversificar, construir, enfrentar. Eu acho que são verbos que ficam dessa nossa conversa aqui em Um Brasil, por Guilherme Lichandi e Guilherme Almeida, a quem o Um Brasil, obviamente, só pode agradecer e muito por essa conversa. Obrigado, gente. Obrigado a você. Obrigado.